Olá, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma porção da palavra do Senhor Jesus, falando sobre as escolhas de Deus, né? Deus colocou no meu coração logo nessa manhã, quando eu estava acordando, fala sobre a vara de amendoeira, né? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, quando Deus começa, né, termina ali aquela parte que ele comunica para Jeremias que ele vai ser profeta das nações, né? Logo ali Deus já faz um teste com esse profeta e pergunta para ele o que ele está vendo. E Jeremias ele fala que ele está vendo uma vara de amendoeira. E no hebraico, né, amendoeira tem o mesmo significado que velar. E logo em seguida, né, o próprio Deus responde para Jeremias numa conversa com o profeta e diz para o profeta verdadeiramente, né, eu velo pela minha palavra. E Deus, ele verdadeiramente, ele já mostra, ele já faz as coisas na vida do cristão, na vida do servo, é proposital, tudo tem um propósito na nossa vida, nada é, né, de qualquer maneira, nada é aleatório. E quando a gente começa a querer entender assim, por que vara de amendoeira, né? Não foi nem uma amendoeira inteira, foi só uma vara de amendoeira que Jeremias ele vê, ele contempla. E aí a gente vai ver que o motivo de Deus estar mostrando para ele é porque na primavera essa planta, né, essa árvore chamada amendoeira, ela é a primeira que frutifica, né? Tem todo o sentido, tem tudo a ver, porque quando a planta, né, a amendoeira, a árvore, ela começa diferente das outras, ela também é outra característica curiosa, né, da amendoeira, é que ela não dá folhas primeiro, mas ela, quando entra, né, na primavera, ela já vai florescendo, depois sim nascem as folhas. Então Deus está dizendo, em outras palavras, para Jeremias, ainda bem, né, que você falou aquilo que de fato você viu, porque eu estou velando sobre a minha palavra, ou seja, se eu estou levantando você como profeta, eu, né, garanto que você vai ser profeta de verdade, que você não vai inventar coisas, Jeremias. E lá na Palestina, né, essa era uma característica que o povo tinha como uma forte simbologia, né? Que a fazia uma comparação apontando para Deus, que ele é como essa planta, né? Chamada amendoeira, que vela pela sua palavra. Deus vela pela sua palavra, Deus vela pelo seu povo, Deus vela por aquilo que ele falou para mim e para você. Não é palavras humanas, não é palavra de homens, não é a palavra do falso profeta, mas é a palavra de Deus. Ele está velando por ela. Sabe por que ele está dizendo para Jeremias que ele está velando pela palavra dele? Porque aquilo que ele colocar na boca do profeta e o profeta não tirar e nem acrescentar é o que vai acontecer. E Deus está dizendo para mim, para você, né, quando também duvidaram, né, da chamada, aleluia, de Arão, né? Lá no arraial começou uma confusão, os homens duvidaram, criou-se uma rebelião, os homens chamados Corá, Dotã, Abirã e On duvidaram da chamada de Deus, que Deus havia escolhido, aleluia, Arão como sumo sacerdote. Talvez, né, quero eu aqui conjecturar, alguém poderia estar pensando assim, Moisés está colocando Arão como o sumo sacerdote só porque é irmão dele, né? Às vezes a gente começa a criar, né, e bolar imaginações na nossa cabeça e criar, né, um certo tipo de julgamento, quando na verdade não é nada daquilo que está acontecendo, é só fruto mesmo do pensamento humano, né? Talvez alguém está dizendo como coisas parecidas, ela está pregando porque ela quer se aparecer, ela está fazendo aquilo porque ela tem condições, porque ela sabe falar, porque ela sabe pregar, porque ela estudou, porque fulano está fazendo amizade com Beltrana, chamando para isso, para aquilo.
porque é amiga, não foi Deus que escolheu. Ah, a cadeira que está, né, separada para fulana é porque é amiga dela, porque é filho do pastor. Mas Deus está dizendo nessa tarde, querido, as escolhas de Deus ninguém tem nada que se meter, porque quando Deus ele faz escolhas, ele garante o que ele faz, ele não precisa dar respostas, e quando ele escolhe, não pede opinião de ninguém. E aqui a gente vai ver Deus dando uma ordem para Moisés e dizendo assim: olha, eu quero que você mostre para esse povo que eu ainda sou Deus e que as escolhas, Moisés, não são tuas, são minhas. Não é o homem que se escolhe. E ali é levado 12 varas de amendoeira, coisa linda. Coisa linda é quando Deus resolve falar por nós. Você não tem que falar. Em nenhum momento nós vamos ver Arão batendo o pé, respondendo, dizendo: não, foi Deus que me escolheu, sim. Não, não foi Moisés, não, né? Porque Moisés é meu irmão, não. E nem Moisés dando satisfação para o povo. Sabe o que vai acontecer? Como a gente ouve e aprende, o justo não se justifica, porque quem te justifica é o Senhor. E nós vamos ver, aleluia, Deus operando um sinal, um milagre, que quando aquelas varas vão parar diante, né, da presença do Senhor, que ficam diante da arca, a única vara que vai florescer e vai dar amêndoas é a vara, né, de amendoeira de Arão. Será que você pode entender e receber nessa manhã que o justo não se justifica? Deus vai criar uma situação, Deus vai fazer um milagre acontecer só para poder te justificar. Fica com esta palavra, aquietai-vos e saber que Ele é Deus e Ele mesmo vai ser exaltado nas nações. Guarda no teu coração esta palavra poderosa do Senhor, em nome de Jesus. Até breve, gente.